E ô João, lá no início na escola ali, né? Isso. Comparado hoje, que essa gurizada é tablet, é tudo, e como é que era? Tinha... Pra te ter uma ideia, eu sou o homem da pedra ainda, né? Quando comecei a estudar, Tinha papel. eu levava uma pasta e uma pedra e aquela pena, como se diz, e um pano para limpar. Fala pessoal, tá começando mais um episódio do nosso podcast Comaltocast. Então, como sempre, agradecendo nossos patrocinadores, Grupo Comalto, Comalto Santa Luzia, Moto Mecânica, Posto Comalto e Bicar, né, que patrocinam então esse projeto. Eu sou o Thiago Rampo, tô aqui com meu parceiro aí desde o primeiro episódio, William Souza, e hoje a gente tem um episódio muito especial, talvez um dos mais simbólicos até então. A gente recebe hoje o João, diretor da Comalto, pai do William, uma pessoa que representa muito na história, na cultura e nos valores dessa empresa. O João começou a trajetória dele como mecânico, passou pela oficina, liderança, gestão, empreendedorismo, até se tornar então uma das pessoas à frente da empresa que hoje é referência não só em Montenegro, na região. A ideia hoje não é só falar da empresa, que é conhecer um pouco do João. A gente estava batendo uma bola antes de começar e já entendemos que tem coisa que a gente não sabia, né? A gente está uma vida inteira, acho que sabe tudo. Então a ideia hoje é a gente, né, fazer essa conversa leve, agradável e conhecer um pouco mais dessa figura tão carismática que é o Joãozinho da Comalto, envolvido com futebol, com a sociedade de forma geral. Então, muito legal. João, para começar, da onde vem o João, né? E ali que a gente já tinha uma curiosidade, né? E conta um pouco aí, até chegar na tua infância, quando é que tu te lembra de gostar de carro? Papo bem aberto. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer pelo convite de fazer essa live. E quero dizer que eu vou responder todas as perguntas o mais rápido possível que eu puder. E João... que é o João, né? Prático, né? Prático. Mas hoje pode conversar um pouco mais, João. Isso, e deixei um livro para fazer as perguntas. Show. E o João, tu começa, bom, lá na infância, quantos anos isso, né? A infância eu tenho com 77 anos, né? Faz bastante tempo, né? O que eu vou dizer? Eu comecei, nasci em São José do Sul, ali abaixo do campo do Santa Cecília. Ali antigamente tinha um armazém da Viúva Rosa, e o pai trabalhava para ela, na serra dela lá. E quando eu tinha 4 meses, o pai comprou uma terra em Lajadinho, tudo é município de Montenegro, aquele tempo, né? Hoje, São José já é município Já se emancipou, né? Mas na época pertencia a Montenegro também. Daí a gente foi morar lá no Lajadinho, ali hoje perto, onde é que o Gerson mora, a maioria conhece, né? Ali era a tafona dos Weissamer. Depois passou pro... Tinha aquele açude grande, o açude, né? Grande, ali tudo a gente passou por aquilo ali, tá? E depois passou pro seu Evino Krau, né? Que era hoje é o vô do Gerson, já falecido. E o Gerson hoje mora naquela chácara, uma chácara muito bonita até. Hoje ele deixou ela muito bonita. Antes tinha um açude que era muito bonito, mas o açude ele eliminou. E ali eu comecei foi com 4 meses que a gente foi pra lá. E depois, quando chegou a hora de ir pra aula, eu fui estudar até o 4º ano, que tinha lá a Escola Municipal Bárbara Leodora, número 73. É o mesmo coleginho que tem lá hoje ainda. Mesmo coleginho, só mudou o nome. Isso daí lá também. Bárbara Leodora, né? Bárbara Leodora, número 73. E era municipal hoje, eu acho que é... Não sei se é municipal ainda. Isso. E ali a gente não podia estudar antes dos 7 anos, né? Naquele tempo era obrigado a ter 7 anos para ir pro colégio. E ali eu fui pro colégio, e quando eu fui pro colégio, a gente já começou a trabalhar também, né? O pai trabalhava, plantava nas terras dos Raiders em Santos Reis, e meio-dia eu levava o almoço, ia sair da aula, levava o almoço, e já ficava trabalhando a tarde toda plantando matiacassi. Era por muda, aquele tempo, né? Então tinha, como nós éramos entre 5 irmãos, era eu, o Adão, primeiro o mais velho, o Levi, e eu, daí vinha a Eva e a Lúcia. E todo mundo era uma filhinha plantando matiacassi. Vou abrir um parênteses aqui, cara. A Eva é irmã gêmea do pai, né? A Eva é irmã gêmea minha, exatamente. E ali a gente foi depois fui pro colégio de Campo do Meio, o grupo lá, aquele tempo era estadual.
E ali a gente fez o 5º ano, né? E quando terminou o 5º ano não tinha mais colégio lá, daí a gente teve que parar. E daí eu esperei até com 16 anos, o pai comprou um Chevrolet 29. Aí já vem um carro. O carro. E daí a gente começou a puxar fruta. Aquele caminhão deu um susto muito grande em nós, ele imantou o motor de partida uma noite. E ele e saiu andando e pum, num pé de laranja. E o pai achou que era um ladrão. Enlouqueceu. E não era nada, era um caminhão que imantou, carro velho, né? Imantou aquele motor de partida. E imantou é tipo, trava? Trava. Ele se ligou. Fica aquele barulho constante. Ele foi andando, né, embora. Ele bateu num pé de laranja na frente. Então, depois a gente comprou um outro carro, a gente começou a ir para o mercado. Naquele tempo o mercado era era a DOCA. A DOCA era feita do mercado municipal de hoje, de Porto Alegre. Porto Alegre, Daí, claro, eu ia junto para trabalhar, assim, de carregar a caixa e fazer isso. E ali também passava os bondes daquele tempo. Eu nunca me esqueço que o Carlos Cruz trabalhava também com fruta, né? E o Carlos Cruz não enxergava direito, e o bonde, ele dava aqueles laçaços pros lados. Então o bonde chegou e grudou, coitado do velho, tirou o olho com caixa de fruta e tudo. Ele se levantou olhando e o bonde já tinha ido muito embora. Isso anos 50, João, 60? Os anos... Bastante tempo. Foi... Não me lembrei os anos, mas era por aí. Mas os anos 60, eu acho que 68 eu fui pro quartel, né? Foi antes, né? 68. 68 eu fui pro quartel. E daí quando fui pro quartel já mudou toda a vida de novo, né? Então... E João, lá no início na escola ali, né? Isso. Comparado hoje, que essa gurizada tablet, tudo, como é que era? Tinha... Pra te ter uma ideia, eu sou o homem da pedra ainda, né? Quando comecei a estudar, eu levava uma pasta e uma pedra e aquela pena, como se diz, e um pano para limpar. Olha aí. Era o material escolar, né? Então tu fazia o tema, pagava, e depois escrevia outro e assim ia, né? Como era diferente. Mas isso escrevia numa pedra ou num papel? Numa pedra. Não tinha papel, era uma pedra. Não tinha caneta, essas coisas, lápis, nada. Era uma pedra só. E a professora dava as matérias até o 4º ano, então ela ia passando matéria, né? Quando um fazia, ela já ia passando para o outro e assim ia. E naquele tempo que eu tinha lá, era o seguinte, nós era poucos brasileiros que tinha, tá? Então eu entrei na escola que 60% não sabia falar português, né? Então... Tudo alemão. Tudo alemão. E a gente foi... Aprendi a falar alemão. Aprendi também uma coisa, que falasse de mim, falava de mal ou não, eu não tava nem aí, podia falar à vontade, do lado, dava risada e ia embora. Criou uma casca. Vai começando a aprender a viver no meio do público, né? Sim. Porque cada lugar, vamos dizer, hoje tu muda de cidade e já muda as pessoas, como eles aceitam um ou outro, um te diz bom dia, outro não diz, outro te dão a mão, outros não dão. Sim. E hoje em dia isso está muito esquecido, né? Sim. Não, muito, muito bom. Aí, claro, daí comentou, foi estudando, 16 anos, aí sempre trabalhando, né, João? Sempre trabalhando. Desde a primeira... Cada vez mais, né? Até hoje, né, João? A gente trabalhou muito, eu passei ali nesses... Nem dá, assim, se for contar, né? No interior a gente faz de tudo, né? Sim. Eu trabalhava cortava lenha, ia trabalhar na pedreira, que era lá da casa. Eu trabalhava, mansava boi, tomava os boi. Uma vez eu fui tomar uns terneiros, né? E o terneiro pegou a carreta e escapou. E foi e me perdeu. Quando chegou perto de casa, só tinha uma roda da frente. Caiu tudo na estrada, perdeu tudo, os terneiros dispararam, como se diz, né? Naquele tempo é mutuca, aquelas coisas. E daí o pai, não, mas tu tem que cuidar, mas o pai foi, vou mostrar pra ti como é que é, pararam com ele também. Daí ele viu como não é assim, né? Mas eu gostava muito de domar os bichos, né? Era no arado ou na carreta, né? Gostava e os bichos gostavam de mim, isso é importante. Os bichos, quando eu ia na cerca, eles vinham.
Cheirava, sente cheiro e vinho. Vicente, né? Cheirava aí porque eles gostavam de mim. Sim. E até hoje os bichos gostam de mim. Os cachorros, né? Até os cachorros hoje. O alemão, hoje é dia de chuva, ele deve estar ali, né, João? Deve estar ali, tá ali. É uma coisa que traz. Agora, falando lá, né, pô, eu me lembro uma vez nós fomos lá olhar onde é que tu morava, tinha as docas dos índios ainda, né? Tinha aquelas. Como é que chamava? Era um. As panelas, as panelas do índio. Né? Nós fomos lá ver onde é que o pai morava ali uma vez. E tinha, só que agora, né, claro, a grama e a areia foi tapando, né? Mas conforme o paredão ali que tem, ainda tem, até hoje, né? Eu nunca mais fui lá, mas aquilo não tem como fechar, só se tirar, né? E hoje eu já vi que lá tá em mato, né? Ô, João, e tu falou do quartel, né? Então, estuda, trabalha, aquele desafio, né? Que é do tempo mais antigo, assim, o recurso, tudo era diferente, tudo era né? Difícil, como é que chega difícil. A questão, que hoje em dia o quartel chega a 18 e tal, como é que era avisado sobre isso, como é que chegou, como é que o João foi parar no quartel? Tu buscou isso? O que acontece? Naquela época, quase todo mundo ia, era poucos que se escapavam. Mas se chegasse lá com uma que era do interior e tinha algum problema, eles te mandavam embora. Liberava. E eu, quando eu fui pro quartel, eu queria ir, porque quando eu fui pra Porto Alegre, trabalhar no mercado, o mercado saiu ali da doca e foi lá perto do Beira-Rio, né? E a gente ia lá no Beira-Rio, eu e o Rudi Gerhardt, o Ivo Cru, nós ia em cima, estavam fazendo Beira-Rio, nós subia e começava a tirar pedra para dentro da água. A água passava embaixo do Beira-Rio, né? Hoje não tem mais nada aquilo lá, né? Então, aqui foi assim, voltar para o interior, como o pai não tinha muita terra, né? Não tinha como nós tudo viver do interior. Sim. Alguém tinha que sair. E daí eu digo, vou no quartel para tentar alguma coisa, né? Primeiro que eu pensei, vou estudar. Daí, realmente, fui para o quartel. E no quartel eu cheguei lá e disse que eu gostava de mecânica, né? Porque a gente já tinha aqueles carros velhos lá, o meu irmão gostava também de mexer, e a gente tinha uma oficina de bicicleta, então a gente já gostava de mexer lá. E cheguei lá e disse que eu gostava de mecânica, então eles já me botaram para mecânica. Tu vê no Quando quartel eu entrei para mecânica lá, eles me passaram, então tem que tirar uma carteira. Daí já me deram uma carteira de motorista. Quando eu tirei a carteira, eles acharam que eu estava muito bem na direção. Não, tu vai ser nosso motorista. Olha aí, Já comecei a ser motorista do dia deles, né? Daí eu buscava os jipes, levava os oficiais para cá e para lá. Inclusive, uma vez, para contar uma historinha bem curtinha para vocês, o exército lá, o 6º RO, foi fazer uma manobra ali em Estância Velha, e tem a igreja até hoje lá, e eles botaram os canhões muito perto. E quando deu o dispararam os canhões tudo de uma vez só, para dar aquela sensação, né? Estourou os vidros tudo da igreja. Demoliu. E daí o tenente, correndo, vamos lá no quartel, tem que fazer uma ocorrência urgentemente. E vamos na corrida. Daí eu peguei o jipezinho, né? Tinha uma sirene, liguei a sirene, e fui. E ali na subida de Novo Hamburgo, aquele tempo era uma pista só. Quando sai de distância, vai para Novo Hamburgo, ele tem aquela subida bem na frente de Novo Hamburgo, ali no bairro Primavera ali. Uhum. Ali, um central ali na frente, o ônibus da central, aqueles ônibus, eles mandavam, né? Parou bem no meio da pista. E eu ia perto, não tinha mais o que fazer, e vi o carro de frente e eu passei pela direita. Passei em 2 rodas. Quando o ônibus abriu a porta para o pessoal sair, eu já estava do outro lado. Sentei do outro lado. Não chegou a capotar. Não, sentou direitinho. Daí o tenente, mas tu é bom na direção. Eu digo, meu Deus do céu, foi só na sorte. Não sei nem quando atinei a fazer aquilo lá. E ainda levei o elogio, né? Tu vê com as coisas, por isso que eu digo, as coisas têm que dar certo, tem tudo, tem né? que ter sorte, tudo tem que ajudar. Sim. E daí no quartel, podia fazer uns cursos, concurso, né? Eu fiz um concurso, passei para cabo, mas pro fim já, né? Passei pro cabo. E daí o comandante me chamou, tu passou, tu quer? Eu quero seguir a vida militar, eu gostava. Seguir carreira. Eu já tinha alguma coisa para mim ser no futuro. Sim.
Só que daí, quando chegou na hora, não, é lá no Mato Grosso do Norte. Pô, em 68, Mato Grosso do Norte. Ou era os leão, os tigres, ou era os coronel. Sim. Coronel é aquele da bala, né? Da lei da bala. Todo mundo me disse, não vai que é furada. Então vai, eu falava com os oficiais, todo mundo disse, não vai que é furada. Eu cheguei ali, comandante, não vou querer ir mais. Mas tu disse que ia, então tu vai ficar aí. Eu disse, não, tudo bem, eu fico aí, mas eu não quero mais divisa. E lá eu ia ser terceiro sargento. Daí ele disse, tu pode seguir uma carreira. Eu digo, não, mas não quero, por causa disso, meus pais não querem, porque é longe, vou ficar longe da família, isso. E daí o que ele me deixou mais 2 meses lá. Daí quando é um tempo que eles têm, né, para deixar a pessoa lá para ver se decide. Daí ele me chamou, quando fez 2 meses, eu disse, não, eu falei com o pai em casa, com a família, eles acham que não, pode ir para casa de novo, e eu vou para casa de novo. Mas eu não vou, porque se fosse aqui perto, eu ia ficar, não tinha problema. Daí o comandante disse, não, como você foi um bom soldado, eu ganhei um honra mérito. Não chegou aí preso nenhuma vez lá, João? Não, nenhuma punição. Mas por sorte. Tinha motivo, teve bastante. Tá bom. Gorizada, né, João? Gorizada. E não era só eu. Sim. E daí o que ele disse? Então eu vou te liberar, só que tu tem 1 ano ainda que tu pode voltar, se quiser. Daí me liberou, eu voltei pro Lajadinho. Voltou pro Lajadinho. Pai e a mãe. Daí o que eu, como sabia dirigir, fui dirigir eu dirigi o caminhão do seu Carlos Cru, que era de carvão, ensinei o N, o Y, tudo a dirigir. Dirigi o caminhão do GCI, eu fui levava uva para o Uruguai, encostava os 2 caminhões de ré, porque lá não podia passar a divisa, e trazia melancia. Ia sozinho, né? E também trabalhei foi com o GCI, foi com o Bernardo lá e o Nildo. O Nildo também trabalhei muito tempo com eles, com o caminhão, levava melancia para tudo. Ô João, não tem uma história dessa de uma ida tu pra longe e do caminhão que deu um problema? Foi para quando eu vinha do Uruguai. Ali, nessa época aí. Isso, eu vinha com a carga de melancia e o caminhão arrebentou uma ponte eixo traseira, que era um F600, daqueles... um F600... arrebentou a ponta de eixo traseira, que eles tinham esse defeito, os caminhões. Sim. Não era só aquele F600 que eles... E daí eu fiquei empenhado, como não tinha telefone, não tinha nada, era do lado de uma lagoa, e eu encostei ali, tem que esperar, né? Alguém parar para mandar um aviso. Eu mandei o primeiro dia um aviso pro GCI, o GCI morava lá fora, ninguém conhecia, né? Daí mandei o segundo, fiquei 3 dias lá sem comer, só comendo melancia. E daí veio de tarde, veio uma cobra, cobra d'água, né? Veio, ficou sentado no pneu olhando pra mim. Eu larguei a melancia na cabeça dela, né? Só que daí ela ficou ali, eu matei, daí eu tava com medo de descer, porque sempre vem a segunda, né? Vem um casal, a cobra sempre vem a outra. Daí eu digo, agora não desço mais, agora sim, agora piorou a coisa. Outro dia de manhã ela não tava mais ali, sumiu, não sei o que levou ela. Né? Mas daí levou 3 dias, eu já saí, foi lá, buscou. Aí chegou o recado. Chegou o recado para ele, me trouxe, levou até um restaurante para encher a barriga. Daí mandou vir de tudo, mas daí comi só um pouquinho. Sim. Escolheu. Daí viemos embora. Daí eu trabalhei uns tempos ali, e daí, mas isso aqui não vai ser vida para mim, eu vou ter que estudar. Daí pensei e ir embora para São Leopoldo, né? O Novo Hamburgo, onde o Romeu Krau, que era o meu vizinho ali, ele era barbeiro, estava em Novo Hamburgo, eu fui lá e falei com ele e dizia, não, João, aqui tem muito serviço, vem para cá. Daí eu digo, mas eu queria mecânica, né? Daí eu dei uma caminhada lá na primeira oficina que eu fui, a Willy Sul. O cara, não, pode vir para cá. Eu não sabia nada, né? Varrer. Mas tinha vontade. Eu tinha vontade. E comecei a ajudar. Mecânica, tá? E daí, eu lá não tinha nem onde morar, né? Não tinha dinheiro, não tinha nada. Fui morar na barbearia do Romeu, dormia em cima de uma mesa. Dormia em cima da mesa, e outro dia tomar um café lá, comia um pãozinho, lá tinha uma padaria do lado, e ia pra oficina trabalhar. E assim foi, daqui um pouco eu arrumei lá na 25, tinha uma pensão, arrumei um quartinho,
E ali fui... E estudava e... Daí fui estudar no Colégio 25. Daí terminei a minha oitava, né? Que era o 25. Daí, aquele tempo, tu tinha que fazer pra ir pra faculdade, né? Só que daí o que aconteceu? O pai e a mãe vieram nesse ano para Montenegro. E o pai conhecia o seu André, que o seu André, me falar que tem um filho que é mecânico, trabalha em Novo Hamburgo. Daí o pai, não, mecânico ele não é, mas ele já tá ajudando os mecânicos lá. E daí, não, eu quero ele aqui. E o pai queria que eu visse, a mãe queria que eu ia, eu vim. Abandonei o estudo e vim para cá. E daí vim trabalhar na Comalto. E que ano começa daí aqui na Comalto? Em 72. 72. Fim de 72. Antes disso, que tu tem uma oferta num outro setor lá? Eu tive uma oferta muito boa, que era o calçado Hack. Que em Novo Hamburgo ali sempre é muito forte. Muito forte. Naquela época era a capital do calçado, era Novo Hamburgo, a capital do Brasil. Sim. Era o Novo Hamburgo, aquela época, né? Sim. E daí eu fui lá ver como é que era, eu não gostei do cheiro. Ele me deu, eu ganhava um salário, ele me dava 3 salários. E eu não quis. Triplo. Porque eu queria fazer o que eu gostava. Sim. Eu digo, dá o que deu, é sujo. Ele disse, mas aqui é limpinho, mas tinha um cheiro do couro, não era muito com o cheiro do couro. E daí eu continuei na oficina. Depois vim para Montenegro, daí comecei como ajudante aqui também. Ajudante de... Ajudei na vassoura, ajudante, fazia tudo um pouco, né? Comecei e fui indo. E nesse começo aqui, João, tu começa aqui, mora lá no Lajadinho ou já tá morando? Não, o pai e a mãe já tinham vindo para Montenegro. Daí a gente morava aqui perto. Aqui. A gente tinha um barzinho ali na Flores da Cunha, aquele barzinho da esquina era nosso, né? Era aquele bem na esquina ali. Agora não tem mais barzinho, agora tem um prédio bonito ali, mas aquele tempo era nosso pai. Nós queríamos construir e daí não deixava porque não podia, que era dentro da estrada. Hoje está tudo construído lá, tudo, daí não é mais dentro da estrada, tudo bem. Mas morava ali onde é que o Adão mora hoje? Não, morava dentro do barzinho. Lá dentro do barzinho? Dentro do barzinho, todo mundo morava ali. E aí começa a trajetória aqui. Daí começou a trajetória aqui, daí começou... eu comecei como... Auxiliar? Foi. Fui logo foi... Isso, fui indo pra frente, né? Tem que ter vontade, tem que gostar e tem que trabalhar. Isso não muda de como é que é hoje, né, não. João? E tu tem que ser sério. Sim. Não faz bobagem, que tudo que tu planta, tu colhe. Sim. Tu plantou coisa ruim, tu vai colher coisa ruim. Planta coisa boa, tu vai colher coisa boa. Então, isso não mudou. Isso continua. Sim. E não adianta, tudo é o tempo. Tu não pensa que hoje tu começou, eu só pensa no dinheiro. Não. O dinheiro não vem assim. Tu tem que plantar para depois colher. Isso é tudo. Política é tudo. Sim. Tu tem que plantar para colher. Não. Claro que quando a gente é mais jovem ali, né, João, a gente parece que não tem essa paciência, né? Hoje tu vê pela gurizada... Hoje eles não têm, mas essa ainda paciência. Menos, né? Ainda menos, né? Menos, O cara logo quer crescer. Sim. Mas tu tem que ter a paciência. Isso. E daí eu vim, comecei daí fui mecânico, daí... Graças a Deus, eu era um ótimo mecânico. Eu fui sempre... A minha profissão sempre gostava, e fazia o que eu gostava. Um carro, por exemplo, se eu chegasse... Eu nunca carregava uma ferramenta junto. Mas eu vi um carro estragado, eu parava. Eu perguntava, tem um alicate e uma chave de fenda? Se tem, esse carro não está quebrado, não, então ele vai embora. Ou faltava gasolina, é diferente, né? Sim. Mas se não, eu arrumava e ia embora. Esse eu tinha essa... Tanto é que anos depois, um cara que já não lembrava mais, vem te agradecer, eu acho, por isso, né? Tu parou e tal, um dia... Um ano depois, bastante anos depois, eu tinha uma audiência em São Jerônimo, e a gente foi lá, eu daí já fui meio representando a firma, né? Uhum. E o cara olhava pra mim, eu digo, o que esse cara tanto ali pra mim? Daqui a pouco ele se levantou e veio, tu não é o Joãozinho da Comal? Eu digo, sou. Diz ele, o que tem aí? Eu digo, tem uma audiência aí, não sei. Ele perguntou, contra quem? Eu digo, não sei, vou ver com o advogado ali. Eu perguntei ao advogado, eu contra fulano. Sou eu, diz ele, pode ir embora. Não tem mais audiência. Tá liberado que tu me socorreu uma vez. Olha aí. Era 1h da madrugada, eu e a minha família. E tu não me cobrou nada, dizer assim. Daí,
Plantou, colheu. Daí só entramos lá para assinar e pronto. Tava liberada. Então, aquelas coisas boas que tu faz... Volta. Então, é isso aí que eu sempre digo. Tu planta, tu colhe. É umas coisas muito boas que tem. Muito bom, muito bom. E aí tu desenvolve... E como é que tu começa a te enxergar numa função de liderança? Porque na questão técnica ali, tu começa a te destacar, digamos. E como é que chega a liderar esse time, né? O que acontece? Quando tu é bom numa profissão, tu já começa a ser um líder. Porque as pessoas começam a te procurar quando eles não sabem. Daí tu já começa a ensinar. E quando tem encarregados que enxergam, eles vejam isso. Vamos dizer, eu tinha um gerente e eu tinha um chefe de oficina e um gerente acima de mim. Eles enxergam o que eu... Pô, todo mundo vê ir num chefe de oficina, vai lá no João, vai lá no... E eu sempre assim, o que eu aprendi, eu ensinei. Isso aí não ensinei tudo porque não consegui. Mas o que eu aprendi, eu queria que os outros soubessem, porque nunca falta serviço para o bom profissional. Sempre tem. O sol nasceu para todos e ninguém é meu inimigo. Todos são amigos, principalmente da mesma profissão. Então, a gente foi seguindo isso e foi vendo, né? Quando a firma precisou de um chefe de oficina, logo passaram para mim, vai ser o João. Era o Reinaldo na época, daí o Reinaldo foi para a recepção. Ficou o Reinaldo e o Quino na recepção, e eu fiquei de chefe de oficina e o seu Ivo era o gerente. E ali a gente ficou bastante tempo, né? E eu dava curso de mecânica, eu gostava do que eu fazia. Eu ficava de noite, se fosse ficar a noite toda trabalhando, eu ficava. Daí tinha o carro, o 70 também, o carro de corrida, que aquilo trouxe muita coisa para nós. Era o Vitor e o Haroldo, né? Temos que chamar o Vitor aí para uma... Uma das coisas que trouxe bastante foi despesa, né? Não, despesa trouxe bastante. Mas todos eles trazem, né? Mas isso é uma coisa que no nosso ramo faz parte. Tu tem que gostar daquilo que tu faz. Tu vai gastar, mas tu planta para colher, que eu digo, tu busca do outro lado. Tem movimento ali. E tu aprende muito com isso. Então, é muito importante tu ter uma coisa dessas dentro da tua empresa, quando vê que não dá mais, né? Sim, tu tira fora, né? Mas quanto tu pode manter é muito importante. E aí, depois dos 70, eu fui uma pessoa que gostava muito de andar com um carro movido a gás, a carvão, a ar eu só dava meia volta e não andava mais. Naquele tempo eu já fazia isso. Então eu sempre inventava muitos carros para andar com outro combustível. Inclusive o carro que eu estava a carvão, uma vez eu fui para Porto Pereira ali de noite e entrei debaixo de uma carreta de boi. Quando eu vi aquela sombra, freiei e fiquei debaixo. Daí o dono dos boi ali era meu amigo, que eu tava no Porto ali, né? Sempre tinha o time de futebol ali. Daí ele disse, João, quase que nós te batemos. Eu não vi, não tem sinalização nem aqui nem ali, né? Nenhum dos dois. A minha gaiola não tinha nada, não tinha luz, não tinha nada. Mas andava. A carvão, João. A carvão. Que loucura, Mas isso dava potência, assim, tipo, o que dava de potência? Dava, muito, muito ruim, mas andava. A gás andava bem. A gás. O a gás eu já dava mais longe. Aí o a gás, uma vez eu fiz uma prova, fui lá fazer um teste no campo do Aeroclube, e eu tava fazendo teste, pagava ali de pau pra lá, pagava pouco. Chegou-se o Luiz Reders, que era o presidente. Alguém avisou ele, porque não tinha telefone celular, né? Ele chegou muito bem bravo, né? Que tava estragando a pista, mas eu nem sabia, né? Porque os aviões é grama, né? Sim. Daí ele, João, eu deixei ele falar bastante tudo que ele queria. Eu tinha paciência naquele tempo. Daí depois eu disse, mas eu tô fazendo um teste, assim, o cara, gás, quem sabe dar uma voltinha, Luiz? Eu vou dar uma voltinha mesmo. E ele deu uma voltinha e gostou. Pronto, ficou meu amigo até hoje, né? Hoje ele tá aí, né? Meu amigo, comprou o carro a vida toda aqui, eu era o mecânico dele, tava tudo em casa. Então, as coisas que tu tem que saber levar. Sabe que o carro a gás, né, é um troço interessante, porque era a mesma dinâmica da gasolina, né? E é pouca alteração até que faz, né? E anda mais, né, João? Ele fica mais falha, né? Porque eu sei pelos tratores, eu andava em trator a gás lá. A gás, isso, tu andava com tratorzinho a gás, me lembro disso. Muito bom. E daí depois eu fiz o 85, né, pra mim fazer quilômetro de arrancada aí.
Que daí era teu. Daí era meu. Só que eu sempre queria mais, aquele... Mas quilômetro de arrancada fazia na cidade, João? Aquilo era arrancada daquele tempo, né? Dentro era no centro. Sim. Era em qualquer rua que só tirava uma licença, trancava a rua e fazia. O meu teste era naquela rua que vai pro polo. Aquele tempo ela não era liberada, né? Mas todo mundo já passava. Uhum. E a gente ia lá fazer o teste e trancava ela lá em cima do morro e cara baixada. E daí os caras que vinham ficavam olhando. Porque aí daí nós fazíamos pega ali com as motos, fazia pra ver como é que tava o carro. Mas eu sempre botei e ele ficava muito potente, eu botei Turbo? Um turbo era muito forte, ele secava a cuba do carburador, porque o turbo ele puxa muita gasolina, então daí estourava a junta, porque o carro quando trabalha sem combustível, ele estoura a junta, né? Ou estoura os pistão, tudo, mas estourava a junta que é a primeira coisa que estoura. Eu parava e arrumava de novo. E aí veio o cara de Novo Hamburgo, não, vou fazer, mas não. A gente andava assim, era 200 metros, bum, arrancava ele ia, a frente dele ia no ar. Mas ia 200 metros e estourava, não tinha. Daí foi, né? Tudo vai passando, né? Depois começaram a proibir de fazer dentro da cidade, aí foi travando, e claro, é perigoso mesmo, né? Então, assim, não consegue nem reclamar hoje em dia de, né, deixando essas viaturas. Tá aí, né, da onde vem, né? É que eu sempre fui, quem me conhece, e até hoje, eu sempre fui muito esportista, em todos os lados. Eu sempre gostei de carro, adoro carro até hoje, gostei muito do esporte, futebol, gosto de... quando eu estava no São Pedro ali, eu olhava aquelas pessoas mais velhas numa mesa de carta e dizia, como é que eles passam uma tarde lá de uma mesa de carta? Pois olha, hoje quem passa sou eu. 7 dias por semana, né? Faz aqui se paga. Fala dos outros. Então eu sempre gostei muito, a gente fez muito campeonato. Eu fui ali no Taninão, fiz 12 anos do campeonato de futebol de salão do Taninão. O Taninão lotava, a gente tinha que ir lá, eu tinha que ir lá e pedir para parar de cobrar, para não entrar mais gente, de tanta gente que tinha lá dentro. Sempre foi bom. Eu fui o primeiro presidente da Liga de Futebol 7 de Montenegro. Eu comecei o futebol 7. Eu e o Metz, Salão e eu do 7. A gente fez campeonato de futebol de campo de 42 equipes, era um regional. Então, o que isso me trouxe muito conhecimento. E hoje as pessoas, muito agorizadas, que agora são homens, já são de vô, e ainda me conhece, que eu não sei mais quem é, mas eu fui caindo os cabelos, fui mudando um pouco, não fui, sempre sou o mesmo. E a primeira coisa que tu tem que ser assim, honesto e humilde, dentro dos limites. Nunca deixar ser humilde demais, tem uns que não sabem, começar a passar do limite. Então, às vezes, o pessoal diz, o meu jogador foi punido, vamos tirar de dotando. Não. Aqui nós temos que cumprir um regulamento. Depois te dão um valor, o resto da tua vida. Foi firme. Porque eu sei que lá eu posso deixar que ele não vai fazer nada, ele não vai distorcer para um lado ou para outro. Então a gente foi muitos anos, fez campeonato de futebol de salão. Depois, quando o Paris emancipou, o prefeito lá, não vou lembrar o nome agora, ele convidou, nós fomos lá, fizemos uma gincana, fizemos uma Olimpíada do primeiro ano, fizemos um campeonato de futebol de campo, fizemos futebol salão, a gente fez tudo. Depois, no segundo ano, a gente convidou o Marcos Mendel e o Marcos também trabalhava com nós. E tu depois ele assumiu a parte do esporte, do Parecia, ele começou a fazer... ali no São Pedro, tu é muito conhecido ali nesse movimento. São Pedro vem depois, eu acho, né? Eu fiquei muitos anos ali, né? Eu fui
muito conhecido, trabalhei de diretor de esporte muitos anos, né? E eu, João, esses dias até, inclusive, né, teve um evento, acho que fomentado pelo IBA ali, que premiou bastante atleta, né, de futebol, ping-pong também, Ping-pong. Tudo que e acho que fizeram uma homenagem muito bonita pra ti, o Nene lá puxou, né, até assim, por causa disso, né, por todo esse teu envolvimento. E tu sempre disse, ali tu te incomoda, às vezes sofre a crítica, porque não fez o regular, sei nos da canaça quando nós jogava, daqui a pouco vem, mas essa regra tá errada. Então tu faz, mas isso eu acho que sempre foi tranquilo, porque tu sempre entendeu que isso dava muito retorno positivo, né? Muito retorno positivo. Só tem que saber fazer. Sim. Tem que ter paciência, tem que ouvir, não discute, pensa no que fala. Sim. Primeiro pensa, né? Sim. Eu sempre digo que Deus fez uma coisa muito certa para as pessoas, só que muitos não sabem usar. É os olhos, os ouvidos e o nariz. Primeiro olha, enxerga, escuta e cheira. Opa, agora fala. Porque é só uma boquinha. Então tu tem 3 coisas para primeiro observar, cheirar e enxergar. Depois falar. Agora, se tu fala antes de tudo isso, tu só vai fazer bobagem. Sim. Então, isso é uma coisa muito importante, né? E outra coisa, só erra quem faz. Tu tem que ter isso a gente fazia os campeonatos, a gente procurava sempre melhorar. Tudo que alguém dava uma ideia, tu já botava de caneta embaixo pro próximo ano passar, porque tu passava por todos os presidentes de clube, né? E eles assinavam os regulamentos, então não tinha o que chiar. Então, mas que era de melhora, se alguém tinha ideia, já pegava. Isso é muito importante. Não só no futebol de campo, como de salão, a gente fazia também, tá? Então, isso em todos os tipos de esporte era como assim. O dia a dia da empresa hoje, né, João? Sempre foi um lugar aberto a ouvir o pessoal, sabe, construir, pegar ideia, né? Não dá muita diferença, né? Só a empresa é dinheiro, né? E lá não, lá tu não ganha nada, né? Tu tá fazendo aquilo por esporte, por gosto. Sim. E a empresa não, é o teu pão de cada dia, né? Então tu tem que lutar muito, mas tu aprendeu com esses tipos de como lidar com as pessoas, e isso tu usa tudo na empresa. Tu usa a calma, pensar antes de falar, não falar na frente dos outros, não chamar a atenção de ninguém na frente dos outros, não gritar. E principalmente no dia de hoje, está muito mais difícil, as pessoas estão muito mais sensíveis. Qualquer coisinha machuca. Sim. Então hoje tu tem que sempre ter um cuidado muito grande com isso. Tu ganha muita gente, não só no dinheiro, mas tu ganha muita gente no tratamento. Sim. Tem gente, aqui não adianta eu ganhar dinheiro, mas eu tô no fundo não é assim. Isso é uma coisa muito importante. E o pai, voltando lá pros carros lá, teve algum carro assim na época que te marcou? O que eu vou dizer? Me marcou um Land Rover, que eu tinha um Jeep, quando eu trabalhava em Novo Hamburgo, comprei um Jeep Land Rover, e ele era esportivo, né? Os pneus de avião, né? Os 4 pneuzinhos dianteiros de avião, aqueles grandão de avião, que era, acho que 1,5 metro lá. Não, muito mais. E daí, aquele era um carro esporte, né? Assim, né? Era um inglês, era um carro, ele era alumínio, ele não era de lata. Era todo de alumínio, sim. Não, todo alumínio. E o que ele me marcou, que um dia eu digo, vou vender para comprar outro carro, né? E daí eu, Campo do Meio, peguei o Ivo Cru, que tinha uma chácara ali pra fora, em Triunfo. Ele disse, lá tem um cara que quer comprar esse Jeep, ele já viu tu andando, ele quer comprar. Eu disse, então vamos lá mostrar pra ele. Ele e o Levi. Daí eles vinham sentados, nós vinha vindo, e eu gostava de sempre entrar meio de ladinho, né? Tem experiência e aquela curva ali, bem na frente, onde é que hoje tem Ali no Rui Schallenberg, não? Não, bem na frente, onde é que o Adolfo Heinemer tá fazendo o paquinho novo ali, sim. Aquela curva ali, tinha um barranco, e tinha pedrinha solta, e eu fui de lado, assim, só que eu não busquei mais. Ele fugiu, e bem no barranco, e o Levi e o Ivo voaram por cima da cerca de arame, por cima da cerca, caíram lá dentro do potreiro. Os dois viraram pro meu lado com os olhos desse tamanho. Mas ninguém machucou. Daí o Jeep não andou, porque estava trancado as rodas, né? Daí veio o pastor Gribler, naquela época, ia dar o culto ali em Campo do Meio, ele era conhecido. Daí ele parou o carro, não, gurizada, se acalma, isso não é nada, é coisa de guri, vamos ajeitar isso aí. Foi lá, arrancou um moeirão lá, puxou o para-choque de um lado, puxou do outro, amarrou.
atrasou o culto dele, não sei quanto tempo lá, mas fez o nosso Jeep andar. Agora você vou pra casa, tranquilo, mas volto pra casa. Aquilo marcou muito. Muito bom, muito bom. O João, ali, então, de chefe de oficina, tu passa a ser gerente de serviço, sai um pouco da questão técnica, aí tu já falou bastante, eu acho que para nós é muito legal, eu particularmente tive uma escola contigo, ainda tenho, a gente aprende um com o outro, essa questão de liderar, aproximar das pessoas, ouvir, então tudo isso vem ainda mais quando tu vai desenvolvendo tua carreira. Tem um momento que tu sai da Comalto, né? E aí tu, né, na época, para novos desafios, e o que tu foi fazer daí nesse período, assim? É o seguinte, Thiago, eu vou dizer assim, eu tive uma vida bem... Eu sempre gostei de estar no meio das confusões, como diz, né? Eu trabalhei 12 anos no presídio de voluntário, né? Então, a gente ia lá, trabalhei um monte de preso aqui comigo. Eu trabalhei na junta quando o André eu fui de vogal, né? O André saiu. Só que daí, quando eu entrei aquele tempo o André ganhava para ser vogal da junta, né? E quando eu fui entrar, ele arrumou para mim o juiz de Montenegro, aceitou, foi para Porto Alegre, o cara de Porto Alegre disse, tá terminando. Agora em dia ainda vão ter uma equipe, vão de 30 pessoas e vamos escolher sempre outros para fazer daí eu só fui 2 ou 3 vezes lá, daí mudou, daí pegaram outra turma, daí eu também, só que daí não pagava mais, né? Era tudo de graça, né? Então, trabalhei ali, trabalhei bastante, daí trabalhei no sindicato, fui até presidente metalúrgico, fui da Federação Gaúcha dos Metalúrgicos, fui da CNI, Centro Internacional da Indústria. Então, eu tenho e a gente vai aprendendo muito com isso. Daí tu ia para tudo que é lugar fazer reunião, né? E tinha aquelas as palestras, e tinha as convenção, tudo tu vai aprendendo com isso aí, né? Tu vai trabalha e muitas coisas tu não ganha nada, mas tu aprende, e isso foi muito bom. Isso foi muito bom na minha vida. Sempre foi muito curioso, né, João? Sempre fui muito metido, curioso, né? Mas sempre soube entrar assim devagar, sabe? Sim, como se diz, sim, né? sim. Não entrar correndo, né? Porque tu tem que ter paciência, tem que olhar, escutar, porque muitas vezes tu tem vontade de grudar um pelo colarinho, né? Mas tu diz, não, para aí, vamos ter calma, vamos ver, outra hora conversa com a pessoa sozinho, e daí vai pedir explicação, mudar, ver que não é assim como eles pensam. É o que eu falei, tem muita gente que não enxerga, já fala o que a boca... Sim, vem na boca e já fica falando. O entrar correndo, ele é meio que nem o futebol, né? Tu entrou futebol. correndo, toma uma janelinha, um balãozinho. Então, tudo a mesma coisa. Faz essa analogia. Isso é tudo um futebol. É uma equipe, uma firma é uma equipe, uma firma todos têm que trabalhar junto, é um time. Então, isso é tudo bem diferente, mas é a mesma coisa no final. Tudo é para trazer produção, tudo é para trazer resultado. Então, isso é muito importante. A gente saber trazer o resultado, e não adianta uma andorinha não faz verão. Sim. Tu tem que ter um monte de andorinha para todo mundo ver que é verão. Então, isso é a mesma coisa. O time, o cara que não tá junto contigo no time ou tá nas tuas costas, tira fora porque vai dar problema. Sim. Só vai te trazer problema no futuro. Isso tem gente que não se adapta, ele quer crescer em cima dos outros. Não, tu não precisa mostrar que tu não precisa dizer que tu mostra. Isso, nas não atitudes. Não precisa dizer, tu mostra na hora que tu faz. Daí as pessoas, não, esse sabe fazer. Não adianta tu dizer e só falar e não resolver. Mas nessas épocas ali tu trabalhava ainda na Comalto, fazia isso? Tudo isso eu trabalhava com moto. Tudo voluntário, né? Mas daí na época ali tu se aposentou aqui, que tu foi para ficar, ou o que aconteceu? O que aconteceu? Quando foi em 90 e
eu era gerente, tava boa, filho, tava bonitinho, assim. Mas veio o pessoal da fábrica, veio uma equipe da fábrica para mostrar como nós tínhamos que fazer para vender mais. Vieram aqui, fizemos uma reunião no Rio Grandense, aqui foi toda a equipe, foram os diretores e os chefes, os gerentes, chefe. E daí chegou a hora que eles disseram o seguinte: a partir de agora vocês têm que usar gravata para trabalhar na recepção da oficina, vender carro, todo lugar tem que estar de gravata e de terno. Daí eu pedi a palavra e disse o seguinte: ó, eu que moro aqui, digo que acho que está errado. Nós aqui moramos no interior, é uma cidade bem diferente das capitais. Nas capitais vocês até podem botar essa regra, mas aqui a gente tem que andar limpo, bem apresentado e ser sério. Mas não gostar de que eu era passado, que isso não era ideia de quem quer ir para frente numa firma. Daí eu disse o seguinte: você escuta o que eu estou dizendo. Se a Volkswagen fizer isso, está em primeiro lugar hoje no Brasil. Vocês vão para quarto lugar. E a firma que fizer isso no interior está quebrada. E daí, tudo bem. Daí começaram aqui, né, a gente sente, né? Entrar na bola e começaram. Eu digo, não, eu tenho tempo para me aposentar, eu vou me aposentar, eu tenho dinheiro para comida para minha família e vou arriscar um negócio para mim. Foi isso. Daí o que eu saí fora, deixei para eles. Uhum. Realmente a Volkswagen foi para quarto lugar e hoje está indo em segundo, patinando. Tá num momento bom agora, mas foi muito abaixo. Foi muito abaixo. A gente teve anos aí. E eu disse que eles não mudassem aqueles tipos que eles tinham, não, porque as pessoas têm que ser humildes, mas saber lidar e trabalhar e bem apresentado. Hoje está a Volkswagen, tá? Hoje eles estão humildes, mudou chegam, muito. Eles falam. É um baita momento. É um baita momento. A Volkswagen está muito bom para lidar com eles hoje. Muito. Daí o que aconteceu? Saí realmente, fiquei 30 dias fora, eu tinha comprado aquela minha casa ali, onde é que o William mora hoje. Mas tá para ter um câmbio aí. Deixa eu contar isso aí. Dá tempo ainda? Dá tempo, já fica tranquilo. Eu tinha um fundo de garantia, e o que é? Não podia, eles não queriam não dar o fundo. E eu vou falar aqui, né? O seu Reinaldo pegou o fundo dele, que eles deram para ele comprar alguma coisa, e ele comprou um carro da GM, novinho. Daí esse cara, não deu mais fundo para ninguém, estragou tudo, né? Daí eu fui, digo, não, mas eu preciso comprar alguma coisa com meu fundo, né? Daí peguei, fui lá na Caixa Econômica Federal. Caixa Econômica. Me informei lá. Não, tu pode comprar com esse dinheiro do fundo. Só que ele tem que ficar 30 dias a juro. Eu digo, não, tudo bem, eu vou ver. Daí aqui foi ali no Pilger, que ele era do Pilger. A dona... O Pilger, o mesmo que é aqui da frente, ali no... o mesmo, era o vô dele, né? Esse aqui é o vô dele. Do Pilger. Daí a Pilger ali, que era a esposa dele, era a que comandava tudo, né? Não, João, pra ti eu faço. Tu já nos ajudou muito. Porque os Pilger, eles tinham todo aquele campo lá atrás da Tanak, lá, né? E lá eles faziam rodeio. E eles me convidavam para mim ficar na portaria cobrando ingresso. E eu ficava lá administrando aquela... Entrava gente de montão lá. Depois dava o dinheiro para eles, é deles, né? E daí eles me davam o dia, né? Um troquinho lá pro dia só. E assim, eu sempre fui, nunca... Graças a Deus. Um dia alguém dizia, o João que meteu a mão em alguma coisa, quero que venha dizer na minha frente. Nunca peguei nenhum centavo. Mas tu é burro, não sei o quê. Não. Porque o seu Pilgrim, o velho, ele era muito legal, mas ele era analfabeto, né? Então ela que dominava. Daí ela, não, João, a casa é tua ali. Nós deixamos, vai para juro mesmo, vamos botar o dinheiro na poupança. Então pode ficar. Confiamos em ti para... Isso, daí eu comprei aquilo ali. Daí o que aconteceu? Convidei o Udo,
meu sócio, que eu não tinha dinheiro para construir, e... Não, eu e o Valdir fomos sócios primeiro. Aí. Com o presidente Valdir, né? Daí fomos, montemos o pavilhão ali, quando ele estava quase pronto o pavilhão. O Valdir disse, João, eu tenho outras ideias. Eu digo, tudo bem. Só que eu preciso vender lá ou comprar. Daí eu faço o meu... Daí a fábrica dele ia ser lá, né? Daí eu disse, não, tudo bem. Daí nós fizemos uma reunião aqui no lotário e decidimos, não, até tal dia o Valdir deu uma semana para mim, tu compra, tu vende. Daí eu peguei, eu não posso vender ali, que era minha casa, era tudo, né? Daí eu fui lá, falei com o Udo, e o Udo disse, João, eu não tenho dinheiro, mas o pai tem. Vamos lá no pai de noite? Vamos. Chegamos lá, o velho, não, eu arrumo dinheiro para vocês. Daí o Udo ficou meu sócio, né? Daí compremos do Valdir, a parte do Valdir, e eu e o Udo mantemos ali, né? Subiram aí de cara, então. Daí eu peguei e só, eu quero uma bandeira Bosch. Daí eu tinha que fazer um curso em Campinas, São Paulo. Porque também eu acho que nas tuas experiências, tu sabia que ter uma bandeira era um ativo que arrancaria bem, né? Sempre traz cliente, porque tem uma segurança por trás. Isso, né? Tem um respaldo ali. Daí eu fui para Campinas, fiquei 3 meses em Campinas para tirar o curso. Naquele tempo tu não ganhava uma bandeira sem fazer o curso. Tinha que fazer um curso, passar, e era curso mesmo, não era... Sim. E daí, quando eu voltei, o Udo foi na chapeação e eu fui na oficina. E daí começamos. Eu fiquei ali 2 anos. Deu para render, eu e o Udo, eu comprei um carro já. Começou a... E daí vim aqui, comprei do Lúcio ainda. Foi um baita sentimento também, né, João? Uma empresa que tu trabalhou, que tu dedicou anos, saiu para empreender, conseguiu, né, comprar um carro, veio aqui. Isso foi em 97, eu acho, 98, foi um golzinho, bolinha, 16 válvulas. 16 válvulas, esse mesmo. Branco, né? Branquinha. Veio aqui, comprei zero à vista. Pois foi uma conquista, né, João? É uma conquista porque para eles verem que o meu pensamento estava... Sim, que eu estava atrasado. E conseguiu de alguma forma. Levantar. Sim, conseguiu. Isso. E daí o que aconteceu? Fiquei mais um ano ali, foi 3 anos que eu estava ali. O Joel, o falecido Joel, me convidou para ser sócio aqui. Daí dele, João. Isso é os anos 2000 ali daí, né, João? Isso. 2000 por aí. 2000, mais ou menos. É isso. E daí o que aconteceu? Eu digo, não, Joel, eu não tenho dinheiro. Mas, não, tu compra 20% e o resto que ele tinha uma negociada com a Comalta aí, daí ele disse, o resto fica comigo. E vamos trabalhar. Vamos, ele me conhecia bem, meu trabalho, conhecia há quantos anos, eu dei muita força para ele pegar os carros no Polo, para ele ter a locadora no Polo, fui eu que aquela vez dei força, arrumei os 2 primeiros motoristas para ele, falei com o André deu uma Kombi para ele pagar como podia, depois o segundo mês o Polo já pediu mais 2 Kombi, daí ele veio, motorista, sai fora, tu. Mas eu tô muito grandão lá dentro, eu sou chefe da banca pessoal. Na Copesul, de grande coisa, vai ter um teu negócio, cara. Tenta, é a hora, né? É a hora, o troço tá caindo pra ti. Se não der, tu volta a ser funcionário de novo, cara. Tu tem tudo. Ele entrou e... prosperou, deu certo. E assim, né, João, uma coisa que é bacana, todas as histórias que tu tá contando, fica uma coisa clara. Sempre plantou para colher. Porque o Joel, né, ele quando foi para ter um sócio, ele estava, né, basicamente majoritário naquela época, ele foi buscar pela confiança, por saber que, esse cara como sócio vai trabalhar, mas era uma construção sempre anterior, né? Nunca foi também... Sim, uma construção anterior. Isso. Ele já foi me procurar porque ele sabia quem eu era. Isso. Que ele podia deixar. E ele não tinha experiência nenhuma aqui dentro, né? Eu tinha toda a experiência, né? Sim. Inclusive tudo ele perguntava pra mim, né? A gente fazia. Lembro, foi a época, contextualizando aqui, 2002, por ali, é o período que eu chego com 16 anos aqui, né? Tu, Joel, de dono. Isso. Eu ainda trabalho 1 ano com o seu André Motim na transição lá da época, né? E aí, acaba que peguei todo esse movimento, a empresa, o jeito que era. Hoje, acho que é bonito de ver assim, né, João? Tudo que, né, se construiu. Daí o que aconteceu? Chegou, eu e o Joel, as coisas que nós sentamos, né? Para compramos. Vamos dizer, 2 anos nós não vamos pegar nada, não vamos tirar nem um centavo daqui.
só vamos trabalhar para pagar as dívidas. Tinha bastante dívida, tá? Não, tudo bem. E 2 anos sentar para ver como é que tá. Daí 2 anos nós sentamos. Daí já estava mais ou menos equilibrado. Daí o Joel foi e disse, João, eu quero ficar no polo que lá dá mais dinheiro. E tu quer comprar minha parte? Me fez parcelado para me comprar a parte dele. Tá aqui. Eu digo, não, tudo bem. A dezembro, dia 31 de dezembro eu saio e tu abraça. Tudo bem. Vamos lá. E trabalhamos. Normal, até. Chegou dia 30 de dezembro, foi um dia antes. O Joel chegou e disse, não quero mais vender, eu quero comprar. Como majoritário na época. Ele era majoritário, né? Eu tinha que... Dentro do contrato. Tudo bem, tu quer comprar, é teu, não. O que eu vou fazer? Ele deu umas... tá? Daí, eu peguei e saí. Não peguei nenhum documento, só no bigode. Foi na... Fui pra praia, fiquei lá uma semana e voltei para Ibicar. E daí... Eu me lembro na época, daí o Napa trabalhava aqui, daí vamos abrir uma firma de computador. Mexia nos computadores, abria, aí montamos umas tralhas lá, né, João? O Vitor Louco, né? O Thiago é Vitor Louco. Você sabia mais que o Vitor Louco. Mas acho que essa cultura do João, eu lembro, eu já contei essa história várias vezes, eu chego na empresa, até criado no interior, aquela coisa mais, não mexe que vai estragar. O João chega aqui e diz, não, mexe, se estragar não tem problema. Então ali pra mim foi uma cultura, por isso que eu aprendi. Hoje tu tem a gurizada aí que tu até hoje, né, tenta dar um rumo pra gurizada, é uma característica tua, mas é de assim, só erra quem faz, né? Então tu traz ali, e aí claro, nesses anos aí que a gente, e acaba voltando logo depois, né, João? Estragado já tá. Então vai ter que mandar arrumar igual. Então o cara aprende um pouco, e quantas tu arrumou? Quase todas, né? Não, e aí foi aprendendo, montamos site e tal. Mas o Vitor Louco era. Sobrava parafuso. Bastante. Ele ia contar que sobrava peça. Só que um dia ele foi montar minha moto, a Cripto, que eu caí anos depois, aí me corneteou que quando eu montava os computadores sobrava parafuso, ele foi montar uma Cripto, cara, sobrou peça até além de parafuso, mas andou. Então tá bom, tá certo. Não, brincando, saímos um pouco fora aqui, mas aí depois volta, né, João? Eu já sou bem cri-cri, assim, nessa parte, né, quando se tem um parafuso, tem que botar. Sim. Eu digo, olha... Não foi feito para sobrar, né? Essa máquina foi feita por um engenheiro, essa máquina foi feita por um técnico, e ele não ia botar esse parafuso de graça. Esse parafuso tem alguma serventia, então tem que botar de volta ali. Então isso eu tinha sempre comigo, né? E ô, João... Mas tu é chato. Mas quem é que não é chato, né? Vamos dizer, enquanto tu quer o serviço bem feito... É que ele essa de ser chato, ele joga uma Pepsi com os guri, né? Por que eu sou chato, ele diz? Porque de 10 eu ganho 9. Aí não tem como não ser chato, né, João? Brinca, porque a gurizada... Sou teimoso e chato, mas vocês me ensinaram. Mas, ô João, fazendo o gancho só, então, ali depois fica esse período fora, e aí o Joel, na época, então, não digo que muda a decisão, acontece outra coisa, ali ele diz, João, tá em pé o negócio aí de volta, né? Isso. E aí que tu... Ele foi lá na Ibicar, falou comigo se eu não queria abraçar de volta. Daí eu, como, né, apaixonado... Tua vida toda apaixonada, minha vida toda. E ele, que não é muito bobinho, né, sabia disso, né? Só que agora eu quero à vista. Porque eu preciso comprar os carros para aumentar minha frota lá no polo. Sim, deu um outro negócio, oportunidade. Mudou, né? Daí eu digo, daí eu fui na minha irmã, Lúcia? A Lúcia, né? Que a Lúcia tinha o pavilhão lá, que o marido dela tinha faleceu lá, e aquele pavilhão lá, eu fui lá, fiquei 2 meses lá para ajeitar, 3 meses, se não me engano, fui para ajeitar todos os bens dele, tinha um monte de coisa, nada no nome, e esse pavilhão o cara morava na Alemanha, e eu tive que pagar a viagem para ele, pagar a diária dele, para ele vir aqui assinar pro pavilhão, para ser da Lúcia, né? Daí ele veio, daí eu fui lá, conhecia lá a firma que estava bem interessada, vendemos o pavilhão da Lúcia, e a Lúcia daí comprou. Entra junto contigo entrou também. Junto comigo de sócio para me dar o dinheiro pro Joel. E o Udo também. A gente vendeu a Ibicar e daí o Udo também para dar o dinheiro para dar pro Joel. Senão eu não precisava, eu era sozinho, hoje aqui, sozinho, e tinha pagado parcelado. Porque na época eu tinha o meu contábil, que era o Marcelo, né? Sim. E eu tava sempre assim, né? E o Marcelo sempre dizia, João,
Se paga, João, se paga. Tá aqui os números. Sempre mostraram, era muito legal para mim, assim, isso se paga, isso se paga. Pode rir que é quente. E como eu conhecia dele, tu sabe trabalhar, tu não vai fazer que nem, né? Tu vai trabalhar, tu vai lutar, tu vai... E eu entrei lá e, não, vamos comprar. Porque então. eu acho que esse incentivo dele na época, pelo que eu me recordo, mas eu já contei essa história várias vezes aqui interno também, que isso é uma inspiração até, porque acho que tu tinha uns 55 na época, talvez um pouco mais, Por aí. E aí tu convoca a Lúcia e o Udo, como tu falou, né? Isso. E você basicamente joga tudo ali numa... Pô, tá com 55 e deu uma win, assim, tipo, toca todo o patrimônio porque acreditava na empresa na qual ela é hoje, né, João? Mas ali nós ainda tinha a estrutura antiga e conta pra pagar ainda, né? Muita coisa. O troço era duro. Isso. E aí faz essa aposta, né? E aí... Esse é uma coisa assim que daí foi em 2004. 2004. Daí eu comprei. 2007, não era? Bom... Em 2004 nós compramos, tá? 2004 eu entrei aqui, comecei a trabalhar em 2004. 2007 eu fiquei sozinho, daí vinha o trem, né? Isso, aí Isso. Daí 2011 a gente desmanchou tudo aquilo e fez isso aqui. Fez o prédio novo, no caso. Todo novo. Ele, né? Todo ele. Então, por cima do antigo, né, João? Por cima do antigo. Trabalhamos, não paramos de trabalhar. Foi um baita desafio. Chovia, mas foi indo e fizemos. E foi uma época que vendia bastante na época. Era aquele 2000... pegou ali os anos de isenção de imposto, aquela coisa, deu aquele boom, né? E acho que ali também grava uma coisa que o João sempre trouxe, né? Que tudo bem, eu preciso me dedicar a trabalhar. E assim, eu tenho tanto assunto que dá mais uma hora aqui, porque acho que um dos melhores episódios, né, na riqueza do conteúdo. Mas o João sempre traz a questão, assim, do estudar, trabalhar e tudo mais. Mas ainda assim também tem que ter sorte, né, João? O que tu disse. Tudo tem que ter sorte. Que a sorte ajuda também quem busca. Então quem corre atrás dela. Senão ela não porque aqueles anos ali, endividado, com todo desafio, entra um período que vende muito ali, né? Pô, nós vendia, chegou ali, acho que... Era carro novo? Carro novo chegou a vender 180, 200 carros no mês. Nós fizemos, quando o Mauro era gerente aqui, ele fez, era 2 ou 3 meses para nós vender 500 carros. 500 carros, era. 500 carros, ele chegou a fazer. Pegou essa época. Chegou a fazer essa época. E aí também tem uns pontos, João, que sempre assim, tu falou assim, nós combinamos de 2 anos não tirar nada do negócio, mas ele tá 30 anos sem tirar nada do negócio, né? Eu tô, não tiro. Então, eu acho que essa mentalidade toda, né? Eu tiro do meu bolso para não tirar da firma. Sim, tem essa mentalidade. E outra coisa, negócio legal, a gente tá, vamos dizer, pela minha idade, né, hoje era eu pegar o dinheiro, vou ter mais para mim, me aproveitar. Sim. Mas o que é? Eu faço o que eu gosto, eu me sinto bem aqui, isso aqui é saúde. Toda pessoa não deve de olhar só para o dinheiro, olhar e fazer aquilo que gosta. Porque em primeiro lugar na vida da pessoa é a saúde. E tu tendo saúde, tu tem o resto. O resto vem atrás. Então, se tu vai trabalhar num negócio que tu não gosta, que tu vai fazer, tu não vai ter saúde. Tu tá louco para ir para casa, não vai render. Tu tá louco para fazer outras coisas. Não, tu tem que gostar do que tu faz. Isso é a primeira coisa. Eu sempre digo para gurizada, tu vem para cá porque tu gosta disso aí? Ou tu veio para ganhar uns trocos só? Sempre não adianta, cara. Tu tem que trabalhar naquilo que tu gosta e fazer o que tu gosta. E, em primeiro lugar, estudar. Mas estudar para quê? Eu não uso o que eu estudo. Não, pessoal. O estudar é abrir a tua mente. O estudar é tu enxergar na frente. É um horizonte, uma firma. É que nem dirigir. Tu tem que olhar, enxergar dos lados e ligar para frente. Olhar lá na frente e olhar dos lados. Se tu ficar seguindo só olhar nos teus pés aqui, não vai longe. Então, estuda para abrir a tua cabeça, abrir a tua mente e para ver, buscar o que tu quer. Às vezes, tu tá fazendo de tudo, porque é que nem a gente diz. Tu tem que lutar, correr atrás e ainda ter sorte. Sim. Tudo tem que dar certo. Sim. Mas normalmente a sorte vem para aqueles que correm atrás e buscam. Sim. Muito poucos que não tem isso.
O estudo, o João sempre brinca, né? Guri nenhum gosta de estudar, né? E ele sempre chutou, ajuda a fazer tema, até hoje, assim, incentiva a gurizada para estudar. Então, é essa força motriz. E eu tenho aqui, aproveitar para agradecer, porque o João acreditou nessa alma, insistiu até em momentos, justamente, vai. E aí, quando eu embalei, eu entendi que o estudo era bom mesmo, tu tem a prática e tu junta a teoria, e aí se tu tem, no meu caso, a oportunidade de aplicar isso, é muito legal, né? Tu vai vendo que tu vai fazendo as coisas e vão dando certo, e vai errando e acertando, né? Mas é uma mentalidade que tem, né, da empresa, né? Da empresa. E assim, João, assim, como eu disse, tem muito espaço para muita história ainda. Mas os anos mais recentes aqui da Comalto, eles estão mais expostos nas redes sociais. Hoje o que a gente trouxe aqui é a base, né, de tudo isso, como é que a gente chegou lá. Se fosse assim, né, João, para fazer um gancho assim, né, olhando que, é que nem tu disse, tá olhando um carro, tem um retrovisor, o para-brisa, ele é maior que o retrovisor, né? Tu é o cara que, o João diz, eu não gosto de ir no museu, eu gosto de coisa para frente. O João sempre foi da tecnologia, assim, mas fosse assim, olhar para trás, tudo que tu já fez e tal, e tudo que faz no dia a dia, falando para essa gurizada aí, o que a Comalto não pode perder, assim, como essência, né? Muita coisa tu já falou, para seguir mais tantos anos, né, indo para frente, né? O que a Comalto tem que fazer? Vamos dizer, hoje já começou a vir os filhos, né? Vamos dizer, assumir. O que eu acho o mais importante? Depois já vem os netos, vamos dizer, os filhos deles, né? Tem barulho por aí. Eu tive sorte dos meus filhos, vamos dizer, o que tu tem que fazer com os filhos? Se o filho quer fazer uma outra carreira, não quer fazer aquilo que é o teu negócio, tu tem que ajudar ele aí naquela carreira que ele quer. Porque os pais sempre querem o melhor dos filhos. Mas daí o filho, não, mas eu não quero seguir a tua carreira, eu quero outro negócio. Eu sou jogador de futebol. Então vai. Ajuda, vai. Se der certo, Deus que ajude. Se não der certo, ele vem e vai trabalhar com muito mais vontade e com muito mais, assim, acreditar mais no pai. Sim. Vai validar aquilo que o velho falou, por exemplo. Então, isso é muito importante, tu deixar o filho dar o passo. Os pais não esquecem dos filhos. Os filhos, a maioria esquece dos pais. Então, dá o passo. Se o filho não conseguir nada, volta para o pai. Daí sim, daí segue o negócio. E só o que acontece? Hoje os negócios, que nem tu falou, eles estão muito, as redes sociais está demais, assim, né? O negócio, eu tive hoje, por exemplo, eu olhei a festa de Campo do Meio, foi um sucesso essa festa, né? E a mídia deles foi só redes sociais. Sim. Eles não botaram mais aquele monte de cartaz, pelas ruas, que não tem mais, passou esse tempo. Sim. Então o cara tem que se adaptando com o momento e tem que ir buscando, nunca tu também só acreditar naquilo. Tu tem que estar sempre de olho no hoje e no amanhã, né? Vamos dizer, sempre, porque tudo custa muito caro, né? Então tu investe aonde é que dá o limite ali, opa. Sim. Não. Porque tem muita coisa assim que hoje é muito bonito. Nem tudo que brilha é ouro, né? Não, nem tudo que brilha é ouro. E a gurizada tem que cuidar disso, porque a partir eles já estão assumindo, por exemplo, né? E outra coisa é cuidar muito, vamos dizer, quem assumir, já eles dividir cada um o que vai fazer, para não, os dois querem fazer a mesma coisa, é difícil. Eu tenho isso aí também por causa do seu André, né? O seu André, os filhos dele, veio todos para cá, daí veio os do João Carlos, daí começou o do João Carlos, que era o Neneco, e daí a gente vai aprendendo, assim, cada firma que passa, agora já tu vai enxergando isso e tu vai tentando ver se não acontece. Vamos dizer, o Lúcio foi embora para lá, para longe, o André sofreu muito por causa disso. Tem muitos filhos que vão. Os filhos, tudo cria pro mundo, mas claro, né? Eu acho que esse tempo, conversando com um amigo, eu falei assim, puta, eu acho que pro João deve ser muito legal ter os guri perto, mas é que nem tu disse, tu deixou eles livres para voar e vieram, e hoje tem um espaço, estão se desenvolvendo, eu acho que é legal. Tem lugar para os dois, tranquilo, só já temos que ir se controlando. Sim. Pro amanhã, como se diz. Mas tá tudo tem mais ou menos dentro do vídeo. Agora, o que eu sempre digo é que eles têm que estudar. Sim.
Mas eu já sou formado. Não interessa, né, João? Não interessa. Vamos lá. Tira um pó, tira mais não sei o quê. Isso aí. Porque depois que tu é formado em alguma coisa, é mais fácil de chegar além. Sim. Não demora tanto. A primeira formatura que é o difícil. Então eu sempre digo pro Queco lá também, ele agora vai se formar esse ano. Queco, eu tô te cobrando, né? Tô te cobrando. Daí eu peguei a esposa dele. Vamos cobrar do Queco. O Queco tem que se formar. Agora é tu que cuida dele. Então tu tem que estar em cima dele lá. Não, João, eu quero eu vim estar em cima. Então tô gostando de ti. Isso aí. Porque tem que ser. É isso aí. Porque depois o cara, quando é solteiro, é uma coisa. Depois que casa, tu te divide no meio. Racha a tua cabeça no meio. Metade da mulher, metade é tua. E a dela tem que ser assim também. Sim. Senão, não funciona. Vez quanto... tu faz de conta que não ouve, ela faz de conta que não ouve e vai indo. Tem que... isso aí. Ninguém é 100%. Isso, é o convívio, é saber tirar o pé, né? Tirar o pé na hora. Normalmente com elas a gente sempre tira o pé, né, João? Então é isso aí, né? Brincando. João, eu sei eu tenho algum gancho, sim? Não. Mas João, o João tinha preocupação, será que o tempo, nós vamos ter o que falar? O João não parou de falar, né? E antes ali com o Tim, ali, quando eu levantei pegar uma água, o Tim falou, pode, sabe? Porque realmente foi muito legal, João, a gente só tem que agradecer aí. Acho que nós vamos daqui uns dias convidar Vitor, Marquinho, acho que tem muito da história da Comalto, do tempo do time da Comalto, que a gente hoje, né, pelo tempo não conseguiu explorar, e aí com eles aqui nós queremos mexer mais nisso, porque a Comalto, ela é hoje, claro, por o trabalho que a gente busca desenvolver ao longo dos anos, mas tem a trajetória, são 68 anos, né, é uma empresa muito forte, e representar essa empresa para nós aqui, eu tenho certeza que é um orgulho muito grande, para mim é um orgulho muito grande, e aproveito o gancho aqui, né, para agradecer, João, que todos essa tua ideia não acerta 100% a vida como ela é, né, mas tu é um cara que sempre buscou dar um caminho muito bacana aí de valores pra gente, que ajudou não só eu, mas muitas pessoas aí a se desenvolver, né, e quem trabalha na Comalto é um troço meio diferente, assim, porque, assim, tem essa visão, o pessoal que sai com muita saudade, eu acho que a Comalto conseguiu manter isso, acho que isso é muito mérito teu e é um desafio que o William tem, nós temos, num geral, para né, seguir isso aí, né, então, obrigado demais, João, curta lá, compartilha nosso canal, ComaltoCast, como é que é? Ativa o sininho. Manda o vídeo pra galera aí, porque esse episódio eu tenho certeza aí que vai ser um dos mais queridos aí do público. Eu só tenho a agradecer por você ter me convidado e muito importante você ter conseguido fazer esse tipo de anúncio aí, que é poucos que fazem, poucos que têm, mas a gente tem que estar sempre meio dentro do dia a dia, né? E a gente tem muito mais história, mas não dá para contar tudo, né? Porque, tem umas que... Pelo tempo que tem, né? Sim. Não, é por isso. Eu sou o Joãozinho do passado e o Joãozinho de hoje, eu sou o mesmo, porque eu sempre fui humilde, e ninguém é nada mais do que ninguém. Essa vida, ela é muito curta, quando tu vê, ela passou. Eu sempre, na minha ideia, eu tinha que eu ia durar até 40 anos, não queria mais viver. 40 anos eu comecei a minha vida. Dobrou a meta, João. Vamos triplicar a meta. Comecei a ter minha firma, casei em 89, dia 19 de setembro de 89. Isso aí não pode esquecer, João. Essas datas a gente não pode esquecer. Tá certo agora. Editamos qualquer coisa. Então, a gente nunca tu sempre tem que pensar no amanhã. Sim. Se tu para e diz, não, mas amanhã eu vou tô morto, tô doente, não. Tu tem que, o que passou tu sabe, o que vem pra frente tu não sabe. E tu tem que estar sempre preparado pelo que vem pela frente. Sempre preparado por isso. Porque tu depender dos outros é triste, né? Vamos dizer, dos outros, mas dependendo da aposentadoria hoje, tu tá morto, né? Depender da política, tá morto. Nem vamos entrar, né? Tu tem que plantar alguma coisa pro teu futuro. Se durar um ano mais, ou 50 anos, não sei. Isso é outra coisa da vida. Então, eu agradeço você mais uma vez, obrigado. Até mais. Show. Valeu. Grande abraço. Muito bom.